O rio Amazonas, maior rio em extensão e volume de água, abrange 7 países da América do Sul e possui a maior diversidade de animais de água doce do mundo. Não por acaso, a região é famosa por guardar inúmeras lendas e colecionar histórias assustadoras relacionadas a monstros que habitam o fundo desse rio caudaloso e turvo. Antes de continuar, quero dar uma dica muito top 10 para vocês. Na Binomo, uma plataforma de transações online para maiores de 18 anos, você investe, analisa gráficos de ações e diz se ele tende a subir ou descer. Se você acertar, você lucra. Isso é tudo. E o saque é feito num período de alguns minutos até 3 dias na sua conta bancária ou carteira digital PayPal. Para mostrar como funciona de verdade, farei uma transação aqui na minha conta real. Primeiro, vou escolher um ativo, que será a altcoin IDX, e investir R$80. Agora tenho que analisar o gráfico corretamente. Vou colocar que irá subir e aguardar. Olha só, acertei a previsão e lucrei R$145,60. A Binomo, pensando em te ajudar a investir seu dinheiro, disponibilizou para vocês no primeiro link na descrição uma conta demo com R$4.000 para vocês treinarem suas estratégias. E não é só isso, utilizando o meu cupom TORN3, você duplicará o seu primeiro depósito. Colocando R$40, que é o mínimo, duplicará para R$80. Eu já sou um binomista. E você? Bagre gigante. Os bagres gigantes da Amazônia são uma das maiores espécies de peixe de água doce do mundo. Perdendo apenas para o pirarucu, esses animais podem pesar mais de 300 quilos e atingir impressionantes 3 metros de comprimento. Também chamados de paraíbas, um termo de origem tupi que significa peixe ruim, o seu formato lembra o corpo de um tubarão. Com bigodes e antenas sensoriais que atuam como localizador de alimento, os bagres também são apelidados de peixe-gato. Por viver no fundo dos rios e serem conhecidos pela sua força descomunal, há diversos relatos que afirmam que esses peixes viram barcos e são responsáveis por diversos desaparecimentos na região. Em aquários ou tanques, eles permanecem isolados, pois são capazes de engolir peixes do seu mesmo tamanho. O que se sabe de fato é que esses carnívoros engolem suas vítimas por inteiro. A série River Monster, que no Brasil é conhecida como Monstros do Rio, exibiu fotos fornecidas pelo IML de Manaus, que seriam de um pescador que estava desaparecido e foi encontrado na boca de um bagre gigante. A ariranha. A ariranha, também conhecida como lontra gigante, é o maior carnívoro semi-aquático da América do Sul, podendo atingir na fase adulta até 2 metros de comprimento. Embora a espécie seja considerada pacífica, esses animais são extremamente territorialistas, podendo brigar com outros grupos para defender sua área de dominação. Apelidadas de lobos do rio, as ariranhas estão entre os predadores mais eficientes do rio Amazonas. Sua dieta consiste principalmente na caça de peixes e caranguejos. Entretanto, elas também podem variar o cardápio, dependendo da situação. Elas estão no topo da cadeia alimentar do habitat em que vivem, por isso não se deixe enganar pelo aparente carisma desse animal. Há relatos de ribeirinhos que viram ariranhas se alimentando de sucuris, e uma família foi vista devorando um jacaré de 1,5 metros em apenas 45 minutos. A ariranha não costuma atacar seres humanos, mas suas mordidas podem ser fatais caso ocorra uma exceção. Em 1977, um sargento foi atacado por um grupo e morreu poucos dias depois de infecção generalizada. Pirandirá. O pirandirá, também chamado de peixe-vampiro, é um predador feroz, de aparência assustadora, capaz de devorar outros peixes com até a metade do seu tamanho. Apelidada de cachorra, devido à semelhança de suas presas aos dentes dos cachorros, as duas presas de seu maxilar inferior podem crescer até 15 centímetros de comprimento, sendo utilizadas para empalar o alimento. Seus dentes são tão grandes que eles têm orifícios especiais em sua mandíbula superior. Esses buracos servem para acomodar suas presas quando estão com a boca fechada, evitando assim que se machuquem. O pirandirá pode atingir até 1,2 metros de comprimento e grande parte da sua alimentação é composta de piranhas, o que dá uma ideia da força e potência de seu ataque. Elas gostam de viver entre paus e pedras, onde podem se esconder para surpreender suas vítimas. Para os seres humanos não há perigo de ataque. Entretanto, os pescadores precisam tomar cuidado ao manuseá-las para se proteger das presas vampirescas. Pacu.
O pacu é um parente maior das piranhas, mas ao contrário dos dentes pontudos de suas primas, sua dentição curiosa é mais regular, com extremidades quadradas, bem parecidas com as dos seres humanos. Ao contrário das maiorias das criaturas assustadoras do rio Amazonas, esse peixe é onívoro e grande parte da sua alimentação é composta apenas por frutas e nozes. Apesar de não ser considerado propriamente perigoso para os seres humanos, eles podem ser nefastos para os homens. Para se ter uma ideia, fora do Brasil, o peixe é conhecido como devorador de testículos. Os biólogos europeus alertam que quando estão com fome e em território desconhecido, os pacus podem morder as partes íntimas masculinas, confundindo seus testículos com nozes. As autoridades acreditam que eles foram introduzidos ilegalmente na Europa por alguém que pretendia criá-los como animal de estimação. A espécie também está se espalhando pela Oceania e há relatos de homens na Papua Nova Guiné que foram mortos depois de pacus atacarem suas genitálias. O peixe mede em torno de 21 centímetros, porém, em algumas regiões pode chegar até 90 centímetros. Por precaução, especialistas recomendam que banhistas não tirem seus calções em águas povoadas pela espécie. Jacaré-açu. O jacaré-açu, espécie nativa da América do Sul, é o maior predador do rio Amazonas. Eles podem ultrapassar 6 metros de comprimento e pesar mais de 300 quilos, com crânios maiores do que os crocodilos do rio Nilo. Isso significa que eles são basicamente os reis do pedaço. Como todo jacaré, esse réptil é naturalmente agressivo. Eles podem se alimentar de qualquer presa que esteja ao seu alcance, como veados, macacos, sucuris e até seres humanos. Com a proibição da caça ao animal, há comunidades rurais onde existem mais jacarés do que pessoas, resultando em riscos reais para centenas de ribeirinhos. Eles vivem próximos à população que se abrigam às margens dos igarapés. Na vazante, quando o nível das águas diminui, os pescadores ficam lado a lado dessas criaturas, disputando a captura de peixes. Já na época da cheia, as principais vítimas são animais domésticos como galinhas e cachorros, além de crianças que costumam brincar na margem dos rios. Sapo ponta de flecha. Os Dendrobatidae são uma superfamília que compreende mais de 180 espécies de anfíbios anuros, popularmente conhecidos como sapos ponta de flecha ou dardos venenosos. Eles carregam na pele um veneno potente chamado de batracotoxina, que costuma ser utilizado pelos índios nas pontas das flechas para provocar mortes rápidas em animais e de inimigos que invadem seu território. Os biólogos explicam que essa substância tóxica na ponta da flecha chega a durar até um ano antes de perder seu efeito por completo. Apenas um simples toque em sua pele é capaz de levar a óbito um ser humano. Com apenas 2,5 centímetros, esses sapinhos geralmente possuem cores brilhantes, em tons de vermelho, azul ou amarelo. Essas cores são chamadas de aposemáticas, pois indicam perigo para os outros animais. A espécie Phyllobates terribilis é considerada como a mais venenosa do rio Amazonas. Estima-se que uma pequena dose do seu veneno pode matar até 1.500 pessoas. Por isso, esses sapos estão entre os animais mais venenosos do mundo. Arraias de água doce. As arraias de água doce são peixes cartilaginosos que apresentam um corpo achatado em formato de disco e nadadeiras projetadas para as laterais. Na parte de baixo de seu corpo fica a boca, com pequenos dentes em formato de serra, por onde se alimentam seccionando plâncton invertebrados e peixes que encontram pela areia. Apesar de não atacarem humanos propositalmente, quando se sentem ameaçadas, as arraias podem ativar uma perigosa ferramenta de defesa. De sua cauda sobressaem inúmeros espinhos repletos de venenos que ficam ocultos por uma bainha epitelial. Quando o animal percebe uma presença estranha em seu território, ela sacode sua cauda como um chicote para afastar possíveis predadores. Esse veneno mortal é capaz de destruir o tecido cutâneo, provocando dores intensas, dificuldade de respiração, contrações musculares e danos irreversíveis ao cérebro, pulmões e coração. Acidentes com arraias são muito comuns na região amazônica e representam 88% dos casos em todo o Brasil. Esses acidentes ocorrem principalmente na época da seca, quando há maior presença de pessoas nas faixas de areia. Tubarão-touro. Para a surpresa de muitos, os tubarões-touros também podem ser encontrados no rio Amazonas. A espécie possui rins especiais, capazes de sentir a mudança na salinidade da água e se adaptar à região de acordo com a necessidade. Como muitos tubarões, eles têm várias fileiras de dentes afiados e mandíbulas triangulares poderosas, com uma força de mordida de 589 quilos. Os dentes inferiores lembram pregos e os superiores são serrilhados, o que ajuda a prender a vítima e rasgar a carne
carne da presa, aumentando o poder da mordida, principalmente quando sacodem a cabeça. Podendo ultrapassar impressionantes 3 metros de comprimento, o tubarão-touro é famoso por sua dieta bastante variada, podendo se alimentar de peixes, aves, arraias e até tubarões da mesma espécie. Eles podem ser facilmente encontrados em rios e lagos, mas também nas margens das praias, uma vez que não vivem em regiões mais profundas do que 30 metros. A espécie é um dos predadores mais frequentes de pessoas. Isso porque eles criaram o hábito de viver perto de áreas densamente povoadas, levando muitos especialistas a classificá-los entre os tubarões mais perigosos para os seres humanos. Capivara. A capivara é um animal semiaquático, vivendo tanto na terra quanto na água. Sendo o maior roedor do mundo, eles são frequentemente vistos no rio Amazonas, onde chegam a ficar por horas só com o focinho de fora d'água. Esses mamíferos podem alcançar até 1 metro de comprimento e se alimentam basicamente de vegetais. São considerados animais dóceis, entretanto, quando se sentem ameaçados, os machos podem atacar ferozmente os inimigos, tudo para defender sua família. Especialistas alertam banhistas para não se aproximarem das capivaras. Quando elas se sentem acuadas, elas fazem um barulho parecido com um latido de cachorro, com o objetivo de afugentar possíveis predadores. Quando os seres humanos insistem em se aproximar desses animais, eles podem reagir com mordidas violentas, resultando em casos graves de infecção. Além disso, a capivara pode transmitir doenças de risco, como a raiva e a febre maculosa. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa seu like, se inscreva e ative o sininho. Até mais!